Estamos aqui para trazer algo da parte de Deus para a tua vida, porque quando você se coloca na posição para que Deus te use, seja em qualquer área da tua vida, seja lá no seu trabalho, seja lá na escola, seja na faculdade, quando você fala: Deus, eu quero ser um instrumento usado por ti, e você dá lugar ao Espírito Santo de Deus, algo sai, e esse algo que sai da tua vida abençoa pessoas, modifica vidas, e é isso que nós precisamos ter, a consciência de sermos um instrumento de Deus, para mudar essa nação, para mudar a nossa sociedade, para mudar a nossa história, para mudar vidas, amém, amados? Por isso que aqui no livro de 1 João, primeira carta, primeira epístola, do apóstolo João, no capítulo 1, eu estava lendo essa tarde, ou melhor dizendo, desde manhã, quando eu comecei a preparar a palavra, esses dias atrás eu estava falando com o pastor Jorge sobre comunhão, graça e comunhão, e ele ainda brincou que falou comigo: ministro sobre a comunhão e eu ministro sobre a graça. E eu comecei a pensar sobre comunhão, comunhão com Deus, comunhão que faz a diferença. Talvez você pode aí confundir muitas vezes comunhão com união, e nós vamos ver que são palavras diferentes e têm significados diferentes. Comunhão é uma palavra que vem do grego, koinomia, e quer dizer tendo em comum, do latim comum munione, isso é ter algo em comum. Mas tudo isso significa o quê? Comunhão é a cor da harmonia, ideias, a mesma opinião, a mesma crença, o mesmo propósito. E aqui no capítulo 1 fala sobre o verbo da vida e a comunhão com Deus. Queridos, não existe comunhão sem dependência de Deus. Para você ter comunhão com alguém, para você ter comunhão com Deus, com a verdade, com a igreja, com a tua família, na sociedade, com o homem, com as pessoas, você precisa ter primeiro uma comunhão com Deus. Por que ter uma comunhão com Deus? O apóstolo aqui ministrando e falando aos nossos corações, ele diz assim, no versículo 3: o que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Estas coisas, pois, escrevemos para que a nossa alegria seja completa. Antes um pouquinho, ora, a nossa comunhão é com o Pai, com o seu Filho, Jesus Cristo. Enfim, para você ter comunhão com alguém, para você ter comunhão, você precisa primeiro ter comunhão com Deus. Amém? Vocês estão me entendendo? Sim ou não? Primeiro ponto para você ter comunhão: se você não tiver comunhão com Deus, você não consegue ter comunhão com ninguém. Por isso que nós vamos aqui discorrer aqui e falar alguma coisa sobre isso, a verdadeira comunhão. E para você ter uma verdadeira comunhão, queridos, você precisa ter alguns elementos para isso. E o primeiro elemento que você precisa ter para ter uma comunhão verdadeira com as pessoas é o amor. Diga comigo, amor. Mas é o amor a Deus. Quando você tem um amor a Deus, quando você tem esse relacionamento com Deus, você consegue manter uma comunhão com as pessoas. Ah, mas como isso, pastor? Às vezes a gente vê aquela pessoa comunicativa, brinca com todo mundo, se comunica com todo mundo, não quer dizer que ela tem comunhão com todo mundo, porque se ela não tiver uma comunhão com Deus, ligada com Deus primeiramente, um amor a Deus, você pode ter certeza que aquilo ali é tudo supérfluo, ou aquilo ali é só uma aparência. É forte isso, mas é uma realidade. Ninguém pode manter uma comunhão com os irmãos sem manter uma comunhão com Deus. Aqui no livro de 1 João, no mesmo que nós lemos aí, no 5 ao 7, fala assim, olha: se porém andarmos na luz,
como Ele está na luz. Por isso que eu disse que você tem que estar em comunhão primeiramente com Deus, porque o versículo diz: se porém andarmos na luz, como Ele na luz está, mantenhamos comunhão um com os outros. Você está vendo como você precisa ter comunhão com Deus para ter comunhão com as outras pessoas? E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. E se dissermos não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Para você ter comunhão, você tem que estar purificado pelo sangue do Cordeiro, o sangue de Jesus. O segundo ponto que fala sobre esse elemento chamado amor é o amor à verdade. E João capítulo 17, versículo 17, fala alguma coisa sobre isso. Aqueles que possuem um amor pela verdade, que é a palavra de Deus, vai aderir à palavra de Deus como a única autoridade em matéria, em comunhão. Vamos ler João 17, 17. Vamos ver o que fala sobre isso. Vamos descrever alguma coisa sobre a comunhão, mas com o elemento principal que é o amor. 17, 17. Está ali? Ainda não. Santificai-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Para mim ter uma comunhão real e verdadeira, eu tenho que andar na verdade. Sabe por quê? Deus tem usado, e eu tenho reparado isso ultimamente, Deus tem trago palavras aqui nessa igreja, de ensinamento, exortativas, e de reflexão, e por sinal muito forte aos nossos corações. E essas palavras falam sobre a verdade. Quando eu estou em comunhão com Deus, essa palavra ela vem do altar, entra no meu coração, e aí, como diz a Bíblia, ela entra com uma espada de 2 gumes, cortando, ardendo, que a gente chega até a brincar, fala, hoje foi forte, né? Mas quando eu não estou em comunhão com Deus, o que eu falo? Eu saio resmungando, eu saio reclamando, eu saio falando, eu falo que a igreja, aquela palavra não foi boa. Por isso que quando eu tenho e estou buscando a verdade no Senhor, eu tenho comunhão com Cristo, e aquilo que é ministrado aqui no altar vem como bálsamo sobre a minha vida. Eu tomo posse e verdadeiramente eu saio daqui renovado e transformado. Meu irmão, não adianta você ouvir qualquer palavra que sair aqui do altar, se essa palavra não trazer um efeito na sua vida, não trazer um efeito de mudança na tua vida. Precisa-se haver uma mudança de atitude, precisa-se haver uma mudança de pensamento, precisa haver uma mudança de postura em relação àquilo que vemos e ouvimos aqui no altar de Deus. Devemos marcar aqueles que praticam uma doutrina contrária à encontrada na Bíblia. Tem muitas pessoas que têm comunhão, ou quer ter comunhão com muitas coisas, mas aqui a Bíblia está dizendo para nós olharmos isso. Romanos 16, capítulo 16, versículos 17 e 18 diz assim: rogo-vos, irmãos, que noteis bem aqueles que provocam divisões e escândalos, em desacordo com a doutrina que aprendestes. Olha que diz: afastai-vos deles, porque esses tais não servem a Cristo nosso Senhor, e sim ao seu próprio ventre, e com suaves palavras e lisonjas enganam o coração dos incautos. A Bíblia está dizendo para nós olharmos, irmãos, e não termos comunhão. Eu vou naquela igreja porque aquela igreja é isso, aquilo, mas se ela não está condizendo com a palavra de Deus, eles estão enganando. Eu não posso ter comunhão com eles. Eu estou na verdade, eu estou na palavra. Sim ou não? Amém? Vocês aí do fundo estão me ouvindo? Amém? Lá do fundo estão me ouvindo? Amém? Amém, estão me ouvindo. Então eu preciso estar na verdade, para mim ter a comunhão. E aí sim, quando eu ver essas pessoas
que a Bíblia está dizendo que tem, e nós vemos nos dias atuais que verdadeiramente existe, nós temos que se afastar. Aqueles que praticam tal doutrina põem em perigo a alma deles, assim como as almas dos outros. Irmãos, nós não podemos ter comunhão com isso. Aí pode até soar, pastor Elisandro, um pensamento arrogante, né? Ah não, só tenho que ter comunhão com a minha igreja, eu não posso ter comunhão com aquela igreja. Não, não é esse o sentido que eu quero dizer. Se você não, se a tal denominação, ou se a tal comunidade não tiver na palavra, a Bíblia está dizendo para mim não ter comunhão. É a Bíblia. Terceiro, amor à igreja. Quem ama a sua igreja aqui, levanta a mão. Glória a Deus por isso. Quando eu amo a minha igreja é porque eu tenho comunhão com Deus, porque Deus está aqui. Paulo descreveu a igreja como uma virgem desposada com Cristo. Glória a Deus. Descrevendo como nós ter zelo pela obra de Deus. E uma das coisas que a gente vê nos dias atuais, irmãos, é um descompromisso tão grande. É um não compromisso com a igreja, não a igreja nós, porque nós somos o corpo, nós somos a igreja, nós somos o corpo de Cristo, mas eu falo a igreja instituição. E quando eu falo de amor a Deus, eu tenho que ter comunhão com a minha igreja, com a igreja a qual eu pertenço, a igreja instituição. Eu preciso ter amor, eu preciso ter comunhão com a igreja que eu frequento. E muitas vezes você pode até analisar alguém falando: ah, mas está perdendo o amor em Deus. Infelizmente o amor está ficando para trás. E o que eu quero, um dos tópicos que eu falei para vocês, de elementos para que nós tenhamos uma comunhão pura, sincera, forte, é eu ter comunhão com a minha igreja. Porque quando eu tenho comunhão com a minha igreja, agora não falando instituição, falando corpo de Cristo, eu tenho comunhão com o meu irmão, porque eu sou membro desse corpo, ele é outro membro, e os membros precisam ter comunhão um com o outro. Amém? Sim ou não? Você precisa ter comunhão com o teu irmão, você precisa ter comunhão com a tua igreja. A igreja é o que? Deve ser, e ela tem um reflexo de Cristo. A igreja é para ser mantida santa e sem defeito, sem qualquer mancha, ruga, nem coisa semelhante. Efésios capítulo 5, versículo 27 diz: para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem máculas, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Pastor, o que isso tem a ver com comunhão? Quando eu tenho amor a Deus, quando eu tenho comunhão com a minha igreja, eu estou dentro dessa palavra. Eu estou dentro desta palavra. Comunhão um com os outros é necessário e tem que ser, meu irmão. Para nós finalizarmos a parte da igreja, 1 Coríntios 12, 20. O certo é que há muitos membros, mas um só corpo. O que diz lá em Salmo 133? Alguém lembra? Um pouquinho mais alto? E consta que os irmãos vivam em união. Aí eu falei lá no começo da ministração que a união é diferente de comunhão, não é isso? Sim. E um exemplo simples é isso, é nós nos unirmos para fazer algo material. Vamos unir para fazer algo. Agora, quando nós falarmos sobre comunhão, comunhão é algo totalmente espiritual, é totalmente dependência de Deus, é totalmente ligado a Deus. Deu para vocês entenderem uma diferença? O que seria ser união e comunhão? O amor ao próximo, a família. E esse aqui é um pouquinho forte, meus irmãos. 1 Pedro capítulo 2, versículo 17 diz assim, olha: tratai todos com honra, amai os irmãos, temei a Deus, honra o rei, ou honrai o rei. Ah, mas
eu sou da mesma igreja dele, mas deixa ele ir para lá e eu para cá. Eu sou da mesma igreja dela, mas ela senta lá do outro lado e eu aqui. Deixa ela lá e eu aqui. Somos da mesma igreja, mas, bom, o que a palavra está dizendo para você? Tratai todos. É para tratar a irmã que não te cumprimenta, é para tratar o irmão que não te cumprimenta, é para tratar o irmãozinho mais simples da igreja, é para tratar a irmãzinha que chegou hoje, é para tratar todos com honra. Diga comigo, honra. É para tratar todos, irmãos. Quando eu tenho comunhão, quando eu tenho amor, eu não vejo grau, eu não vejo status, eu não vejo nada disso. Isso é comunhão. E quando você tem o amor ao próximo, você não vê nele situações, você não vê neles status, você não vê grau, você não vê nada, você não vê cor, você não vê nada. E nós estamos aprendendo que 1 Pedro, capítulo 2, versículo 17, vai dizer para você: tratai todos, amai os irmãos, amai os irmãos, temei a Deus, que é o princípio de toda a sabedoria, e honrai o rei. E aí entra uma palavra aqui tão forte: honrai o rei. E eu tenho aprendido por todos esses anos na minha caminhada ministerial, sempre ser submisso e honrar meus líderes. E muitas vezes pode aparentar ou parecer até mesmo como diz as pessoas aí, um jogar confete. Mas graças a Deus, o meu princípio sempre eu tenho e fui ensinado a honrar meus líderes. Eu vou falar algo aqui que pode chocar vocês, mas eu fico extremamente chocado quando eu vejo alguém, e vou falar, pastor Sandro, me permita, a irmã Miriam, é a minha pastora Miriam, ela é pastora da igreja, eu sei que tem um ensinamento, tem um princípio, mas honrai o rei, temei a Deus, honra quem tem honra. Amar o irmão, independente se ele está te olhando, se você ficou sabendo de algo dele, ou se ele falou algo de você, ame ele, chegue nele, abrace ele, diga: Senhor, Deus, eu abençoo ele em nome de Jesus. Faça isso e você vai ser abençoado. Faça isso e você será grandemente honrado por Deus. Sabe por quê? Porque isso é comunhão. O amor ordenado não é somente uma emoção, mas é um desejo de procurar e realizar o melhor pelo outro. Sabe o que quer dizer isso? Que isso que eu estou dizendo aqui não é somente uma emoção, é um desejo verdadeiro. E aí, meu irmão, por último, é o amor e a comunhão na família. Interessante, vocês conhecem aquela história daquele filho que o pai era pastor, e ele um dia disse que gostaria de morar na igreja, porque o pai dele era tão bom lá na igreja, e quando chegava em casa, era totalmente diferente. E aí eu quero chamar a atenção para vocês uma coisa. Tem pessoas que lá fora valorizam tanto amigos, valoriza tantos colegas, valoriza tantas pessoas, mas não valoriza a sua família, não tem comunhão com a sua própria família. Estou mentindo? Sim ou não? E a comunhão que você tem que ter, eu particularmente, sempre aprendi e sempre ministrei isso, que a primeira comunhão que você tem que ter,
abaixo de Deus é com a sua família. E às vezes nós somos tão amigos, temos tanta comunhão com pessoas lá de fora, mas dentro do nosso lar, nós não temos comunhão com o nosso filho, nós não temos comunhão com a nossa esposa, nós não paramos um pouquinho para conversar, para assistir um filme, para de repente comer uma pipoca junto com eles, para de repente conversar um pouco, né? E um dos principais elementos para você viver uma comunhão verdadeira e plena é o amor. E eu quero dizer em nome de Jesus, eu quero ministrar isso sobre a tua vida hoje, meu irmão. Comece a ter comunhão com os dentro da tua casa em primeiro lugar. Infelizmente, lá fora, de repente você que está me assistindo precisa ouvir isso. De repente você está dando tanto valor aos seus amigos lá da faculdade, aos seus amigos lá do trabalho. Você está tendo tanta comunhão, que eu disse aqui, que é uma comunhão de aparência, com pessoas lá de fora. E a comunhão de dentro do teu lar está acabando. Mas você precisa voltar um pouquinho. Amém? Vocês estão me entendendo? Sim ou não? Posso parar? Entenda que essa comunhão, ela precisa estar sobre a nossa vida 24 horas. A verdadeira comunhão não pode existir sem amor. Diga comigo, a verdadeira comunhão não pode existir sem amor. Agora faz assim com o dedo: para com Deus, para com a verdade, para com a igreja, para com o homem, para com a família. Amém? Não pode. Essa comunhão ela tem que ter primeiramente com Deus. Ela não pode existir sem amor. E meu irmão, é tão difícil. Se eu falar para você que é fácil, não é. Mas Deus ele trouxe você aqui para você relembrar uma coisa. Você vai viver com esse irmão, com essa irmã, com a igreja do Senhor lá no céu. Você precisa ter comunhão com Ele. A palavra comunhão, ela tem um horizonte tremendo. Se nós fôssemos discorrer a Bíblia aqui, seria longo. Poderíamos entrar por vários eixos da Bíblia aqui e falar sobre a comunhão. O que ela traz para nós, os benefícios que ela traz para nós. E nós precisamos ter a certeza e voltar, né? Esse primeiro amor, para que tenhamos essa comunhão um com os outros. Amém, amados? Eu quero, enquanto você medite um pouquinho nisso, dentro do meu horário, eu quero relembrar um louvor que faz muito tempo que a gente não ouve. E eu quero que você curve a sua cabeça aí, e se você puder relembrar e cantar comigo aí, não tem problema, faça isso. Quando você recebe um novo coração do Pai, um coração regenerado, um coração transformado, aí você começa a ver que a igreja é sua família. Você começa a pensar e a lembrar que nós somos um corpo. Você começa a lembrar que eu preciso de ti, querido irmão. Você começa a lembrar que nós somos todos iguais diante de Deus. E que não há ninguém maior ou melhor. Como eu disse lá no começo da mensagem, glória a Deus. Cada um tem o seu ministério, cada um tem a sua vocação, mas diante de Deus, nós somos todos iguais. Amém? Oh, glória a Deus. Se você quiser fechar seus olhos, se você quiser adorar ao Senhor comigo, faça isso. Mas, aleluia, magnifique o nome do Senhor, honre a Ele. Aleluia, aleluia, oh glória a Deus. Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado,
desse novo coração, como fruto desse novo coração. Se você puder ficar de pé, fique de pé, cante comigo. Eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Diga comigo: somos corpo, e assim bem ajustado, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor. Uma família, vivendo compromisso no quê? No grande amor de Cristo. Diga pra ele: eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Aleluia! Exalte ao Senhor. Declare a Ele nessa noite que você é uma nova pessoa. Aleluia, que você precisa dessa comunhão, desse amor. Se você precisar se renovar nele nessa noite, diga para Ele: Senhor, eu preciso perdoar mais, eu preciso voltar atrás. Se for necessário, tome uma atitude você mesmo e faça a parte que seria de outra pessoa, mas faça a tua parte. Oh, aleluia! Glória a Deus. Cante comigo mais uma vez. Conheci o novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. E como fruto desse novo, coração, eu declaro a paz de Cristo. Eu declaro a paz de Cristo. Te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos um corpo, e assim bem ajustado, totalmente ligado, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor. Uma família, vivendo compromisso no grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido. Só vocês. Eu preciso. Só a igreja. Querido irmão. Aleluia! Glória a Deus! Feche seus olhos. Senhor meu Deus, em nome de Jesus, eu creio, Senhor, nessa palavra simples, mas que, Senhor, faz nos lembrar que precisamos, Senhor, renovar o nosso amor diante de Ti, porque o amor tudo suporta, Senhor. O amor, Senhor, Ele traz, Senhor meu Deus, uma chama diante de nós.
Senhor meu Deus, o Teu Espírito Santo que nos renova, que nos transforma. E eu quero te pedir sobre isso nessa noite, sobre vidas aqui. Pessoas que estão nos assistindo, pessoas que adentraram aqui, Senhor, sem comunhão lá em casa. Talvez o lar, Senhor, está em guerra, não existe mais paz. Senhor meu Deus, talvez, Senhor, lá no emprego, Senhor, essa pessoa não tem mais paz com ninguém. Mas eu quero te pedir agora, traz, Senhor meu Deus, esse renovo. Senhor, que esse amor, Senhor, a Ti, faz com que, Senhor meu Deus, essa pessoa volte a ter comunhão com os irmãos, com a igreja. Quantas pessoas que estão nos assistindo que precisam voltar a ter comunhão com a igreja? Eu não digo somente esta igreja, mas a igreja, o corpo de Cristo. E aí sim eu peço agora em nome de Jesus, se for algo espiritual que esteja impedindo, que venha cair por terra agora em nome de Jesus, que venha ser quebrado agora em nome de Jesus, e que, Senhor meu Deus, essa palavra venha ser verdade em vidas que estão agora, Senhor, nos assistindo, nos ouvindo, e ao Teu povo que está aqui nessa igreja, em nome de Jesus, para a glória do Teu nome, nós assim te louvamos, te agradecemos. Amém, Senhor.